A paz de Jesus, meus irmãos, como é que está vocês? Sou o irmão em Cristo, Mauro Souza, tudo bom, meus queridos? Vamos falar um pouco de teologia, vamos falar um pouco do mundo espiritual, vamos falar um pouco de Bíblia, irmãos. Sejam bem-vindos a esse simples canal aqui da Roça, sou o irmão em Cristo, Mauro Souza. Irmãos, hoje, se você for ver o Evangelho no Brasil e no mundo, o que acontece? Tem muitas diferenças de ideologias, de dogmas, entendimento das Escrituras. Mas você percebeu uma coisa, que existe uma parte crucial no entendimento do cristianismo, na parte do novo nascimento. Você já parou para pensar como tem uma certa diferença da teologia para o novo nascimento? Eu vou explicar para você. Você já parou para pensar o porquê que muitos teólogos não gostam do novo nascimento? Por que eles preferem só o conhecimento humano e não o conhecimento do Espírito? Já parou para pensar? Porque existe dois tipos de conhecimento, irmãos. O conhecimento do homem carnal e o conhecimento do novo nascimento, que foi aquele conhecimento que Jesus falou para Nicodemos. Se alguém não nascer de novo, esse não pode entrar no reino de Deus, não pode nem ver o reino de Deus, quanto mais entrar. E como esse novo conhecimento, esse novo nascimento, quando é que ele é gerado? Ele é gerado através do arrependimento. Sem o arrependimento de pecado, sem o afastamento do mundo, não tem como você receber esse novo nascimento e o Espírito Santo. De que maneira? Quando Jesus Cristo, ele disse assim, ó, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode ver e nem pode receber. Quando Jesus está falando do mundo, ele não está falando praticamente daquelas pessoas que ainda não aceitaram, não. Ele está falando dos próprios crentes que aceitaram a ele, mas ainda continuam no mundo. Quando ele fala do mundo, ele está englobando todas as pessoas, tanto os pecadores como aqueles que aceitaram a ele como Salvador, mas que ainda estão no mundo. É por isso que muitos não recebem, não recebe o novo nascimento e continua com seu pensamento carnal. E muitos não entendem porque eles acham, meus amados irmãos, que esse novo nascimento, esse negócio de doutrina, esse negócio de abandonar tudo, as coisas que a pessoa gosta, isso aí não faz diferença nenhuma, que o crente vai ser salvo do mesmo jeito, não faz diferença porque eu vou continuar recebendo as mesmas coisas que Deus tem para me dar. Materialmente, você tem que entender que o material qualquer pessoa pode receber. Tanto que trabalhe, tenha um emprego, ou que faça um pacto com o diabo. Ser bem financeiramente não é garantia de você, seja lá quem for, estar bem com Deus. Não tem nada a ver isso aí. A pessoa, por mais pobre que ela seja, por mais ignorante, por mais incauto, analfabeto, ela pode ser a pessoa mais rica da terra no sentido espiritual. Tem muitos na plataforma que dizem assim, fulano não sabe nem falar direito, o português é ruim. Mas o que adianta ter um português com as palavras corretas, não errar uma pontuação, nenhuma vírgula, e ser uma presa fácil para o diabo? Porque se o cristianismo fosse para salvar somente os intelectuais, somente as pessoas bem financeiramente, Jesus não teria escolhido pessoas incautas, porque Pedro era um incauto, Pedro era um pescador. O que é que o pescador faz? Pesca. A Bíblia não fala que Pedro estudou nas melhores escolas, a Bíblia não fala que Pedro cursou os melhores cursos de teologia, a Bíblia não fala que os apóstolos, para serem usados por Deus, eles tiveram um grande mestre, dois mestres, um era Jesus, o outro o Espírito Santo, dois mestres, o mestre dos mestres. Entendeu, meus queridos amados irmãos?
Então, meus amados, é assim que funciona. Então, eles acham que a ter muita leitura, a Bíblia diz que muito estudar é enfado da carne. Entenda, eu não estou querendo emburrecer você, não. Fique à vontade, estude bastante livro, mas o principal é a Bíblia, tá? O principal é a Bíblia Sagrada, é o livro dos livros. Então, meus amados irmãos, por que que os teólogos não querem que você... Eles querem abafar a sua mente com muitos livros para que você possa perder o foco principal, que é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, você não adquire ele com muitos conhecimentos, com a leitura de muitos livros. Não, não, não. O Espírito Santo, ele é dado através de duas coisas. Através da humilhação e do arrependimento. Sem a humilhação e sem o arrependimento, você não recebe nada do Espírito. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará a Deus Pai. Então, para receber alguma coisa de Deus, tem que se humilhar, tem que descer. O homem, quanto mais ele desce, mais ele cresce. A lógica de Deus é o contrário da lógica dos homens. O homem, quanto mais sabido, quanto mais estudioso ele fica, mais longe do Espírito Santo ele fica. Isso é no sentido da grandeza do ego humano. Porque para Deus o grande é pequeno, o pequeno é o grande. Quando a Bíblia fala pequeno, não estou querendo dizer que é um mendigo, um miserável, porque tem pobres que também são pobres de espírito, mas também são orgulhosos. Pobre de espírito não é aquele que nasceu na roça, não é aquele que ganha um salário mínimo. O pobre de espírito é aquele que acha que sabe alguma coisa, porque tem uma leitura, tem uma faculdade, tem um bom emprego. O pobre de espírito é aquele que se acha grande, que não tem necessidade de mais nada, de buscar Deus, de mais nada. De descer na olaria. Desce, Jeremias, à casa do oleiro, e lá eu te farei tu ouvir minhas palavras. Jeremias, sendo um dos maiores profetas da história de Israel, um deles, ele desceu para poder Deus falar com ele. Né? Jeremias teve que descer. Então, meus amados irmãos, ter muito conhecimento e colocar as coisas do Espírito para debaixo do tapete é loucura. O maior interessado que o Espírito Santo seja abafado, que o Espírito Santo vá para debaixo do tapete, é o diabo. É a teologia. A teologia, eu digo e afirmo, não é de Deus. Não é de Deus. Por que não é de Deus? Porque a teologia, eu só vejo teólogos trazendo 90% de heresias. Eu nunca vi um teólogo, até hoje, trazendo 50% de verdade, não. É 90%. É heresia, né? E o diabo não quer que o Espírito Santo mostre o oculto, o escondido. É por isso que os falsos profetas, eles têm essa lábia na internet. Tem que ler sua Bíblia, tem que conhecer sua Bíblia. Aqui já está tudo, o papel já está aqui tudo escrito. E os dons? Não são 9 dons? E os dons do Espírito Santo? Fica onde? Debaixo do tapete? Debaixo do sofá? Então, o maior interessado que não seja divulgado os podres do diabo, o pecado. Quem revela o pecado da igreja não é o conhecimento, é o oculto e o escondido. Quer uma prova disso? Eliseu, quando tinha uma guerra, o rei da Síria estava se preparando para atacar Israel, o que é que Deus fazia? Mostrava para o profeta na sua cama o oculto e o escondido. Visões, revelações, profecias, interpretação de línguas, enfim, são 9 dons. Sempre vai existir enquanto tiver um vaso, um profeta para descer ao lari e buscar. Ou pela madrugada. Você não consegue o dom de Deus em leitura, em lendo livros, não. O dom de Deus se consegue jejuando, descendo, orando, pagando o preço. Eu não preciso pagar mais nada, porque Jesus já fez tudo. É mentira do diabo, é crente preguiçoso. Falso profeta que prega assim. Para receber as coisas de Deus, tem que buscar. Pedir, dá-se-vos-á. O que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, a porta se abre. Então Jesus, para a salvação, ele fez tudo. Agora, para receber de Deus, tem que pagar o preço. Não precisa pagar mais nada. Não precisa, Jesus já fez tudo. Isso é conversa de falso profeta. Ele fez tudo para a salvação.
O sacrifício foi perfeito. O sacrifício de Cristo não vai existir outro sacrifício perfeito, porque Jesus já fez tudo. Mas é necessário o homem fazer a sua parte. Se alguém quiser vir a mim, faz o quê? Fica deitado numa cama, não ora, não busca, que já está salvo para sempre. Jesus não falou isso. Se alguém quiser vir após mim, negue-se. O que é negar? A sua própria vontade, a sua própria preguiça de buscar. Ficar só lendo o livro, lendo o livro, lendo o livro, lendo o livro, a Bíblia fala que é enfado da carne. Vai orar. Quer receber revelação de Deus, visão de Deus? Vai orar, vai buscar. Ezequiel recebia, Jeremias recebia, todos os profetas recebiam. Mas foram os profetas, e você é o quê? É um saco de batata? O Espírito de Deus não está com você. Que é teólogo, o Espírito de Deus não está com você? Por que você não crê no Espírito Santo? É porque muitos profetas da internet falam e não acontece. Ué, Jesus falou que ia ter muitos falsos profetas. Siga o exemplo dos fiéis, mas não tem. Mas no meio de 1 milhão, vai ter 2, 3, mas tem que ter. E no tempo de Elias, ele pensou que estava só e não estava. Ainda reservei 7 mil, Elias. Então esse negócio, meus amados irmãos, que só letra, vamos ler só a Bíblia, e o Espírito Santo fica debaixo debaixo do sofá, isso aí são pastores que estão em pecados, eles não querem que o Espírito Santo revele o oculto escondido, porque se o Espírito Santo mostrar o oculto escondido, vai mostrar o que eles fazem com as suas mulheres nos quartos, vai mostrar a vida pessoal, como ele é, tá entendendo? Vai mostrar, e uma heresia, não, que prova que eu não estou falando heresia. Livro de João. Quando vier o Espírito Santo, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. E não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que ainda hão de vir. Leia aí, lê aqui na tela aqui. Então, só letra, seu Espírito Santo não presta para nada, meu irmão. É que nem o carro sem motor. Fique com Deus. Seu irmão em Cristo, Mauro Souza. Se gostar do canal, se inscreva. Fique com Deus.